Na sexta-feira recebi uma carta aqui do nosso ouvinte Francisco de Assis, morador do Alto dos Pinheiros. O nome dele é Francisco de Assis. Ele relata aqui, não só a mim, mas também a promotoria, porque ele disse aqui que encaminhou à promotoria do meio ambiente em Matão também esta mesma carta. E mandou para nós aqui. Então, pela confiança do Francisco de Assis, eu agradeço, mas como era muito técnico, eu não saberia responder, e mesmo que eu pudesse ir ao local que ele diz aqui, eu não saberia tratar sobre isso aí, porque eu não sou especialista. Desde sempre aqui nesse programa, há muitos anos, que sempre que há dúvidas desse negócio de empreendimento, loteamentos, essas coisas todas de construção aí, de imóveis e não sei o quê, desde sempre que a gente teve dúvidas, a gente trouxe aqui o Ivan Serigato como especialista nesta área que é. E sempre foi assim que ele ajudou as dúvidas aqui do programa, mas não só desta, de todos esses anos. Sempre que tive alguma dúvida aqui, eu não entendo disso, vou trazer quem entende. E sempre aquele que se prontificou a responder as dúvidas aqui desse tipo de assunto, como especialista, foi ele. Por isso que eu busquei por ele de novo agora para resolver a dúvida aqui do meu amigo Francisco de Assis, morador do Alto do Pinheiros, por esta carta que ele enviou a mim e ao Ministério Público também, que ele diz: bom dia, senhores. Na Semana do Meio Ambiente, 1 a 8 de junho, venho por meio dessa, que nós, moradores do Alto do Pinheiro, não temos nada para comemorar. Como já escrevi numa carta anteriormente para a promotoria pública, quando fui comprar aqui, me mostraram um mapa onde constava uma nascente. Para nós, uma mina d'água. Porém, ano passado, quando voltei de tratamento, fui dar uma caminhada e o que eu vi, para minha tristeza? Montes e montes de terra ali depositados. Aterraram a mina. Aí eu fui me informar, descobri que foi aprovado um outro loteamento, e fiquei muito triste, porque essa mina estava lá há mais de 50 anos. E quando eu comprei aqui, ela constava aqui perto, o loteamento prometia, inclusive, a mina. E nada de aterrarem, né? Gostaria de saber qual critério foi usado, quem autorizou, porque foi pulada uma etapa muito importante que eu vi, que está no plano diretor. Eu vi a questão da viabilidade de implantação de loteamentos onde tem que ser feita audiência pública, diz ele, com os moradores lindeiros. E no caso ele é um, né? E não foi feito, Laércio. Se fosse, acha que nós deixaríamos fazer isso? Fazer um loteamento no brejo, aterrado? Portanto, pedimos o cancelamento dele, um estudo, uma apresentação das autorizações para ter acabado com a mina. Por favor, ajude a gente nesta luta de meio ambiente. Eu sou leigo, achei um absurdo e tal. Ele vai dizendo, manda a reportagem lá, nós estamos com restrição aqui de movimentação de pessoas e tudo, Francisco. Mas o que eu fiz? Como sempre, esses anos todas as questões de lotes, IPTU, todas aquelas dúvidas, estão lembrados? Sempre a gente busca aqui. Se é uma dúvida jurídica, a gente tem alguns advogados que são consultores nossos. E na dúvida desse tipo de assunto, quem sempre tem servido aqui para esclarecer os ouvintes, porque nós, claro, não entendemos disso, tem sido o arquiteto Ivan Serigato. Por isso que eu pedi que ele viesse ao programa para esclarecer o seu caso, Francisco de Assis. Bom dia, Ivan. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal das Saudades e da TVM. É sempre um grande prazer poder estar contribuindo e participando com vocês aqui de alguma forma, podendo servir a Matão, né, Daércio? Sim. No caso desta carta aqui endereçada à Promotoria do Meio Ambiente e também a gente aqui, esse ouvinte fez esse relato. Isto é fato? É isso mesmo que está acontecendo ali no local? Daércio, olha, eu conheço um pouco do assunto, né? O loteamento Altos do Pinheiro, eu pude, na ocasião, como secretário de obras, que fui no governo anterior, a primeira fase, né, que é o que eles chamaram de Altos do Pinheiros 1, né? Eu fui o responsável em aprovar esse loteamento Altos do Pinheiros, né? Na ocasião, essa área, que é a área
que a gente entende como uma área a ser discutida, a questão da preservação ambiental, já era motivo naquele momento, né, de discussão, e foi entendido naquele primeiro momento, inclusive foi uma orientação nossa, que fosse suprimida essa área, que era a área que a gente chamava de solo encharcado, né? Um solo que realmente ficava ali minando água, e a gente entendia que não era uma área para lotear naquele momento. Então, essa área foi suprimida lá naquela primeira ocasião, já em função dessa característica, Daércio. Tá, isso naquela ocasião. Eles dizem que posteriormente um outro loteamento foi empreendido ali por perto e aí, por força disso, pelo que ele relata aqui, se eu bem entendi, aí começaram a aterrar a mina. Isso aconteceu, esta mina está hoje aterrada mesmo? Olha, Daércio, eu passei recentemente, até após o convite de poder estar participando e de alguma forma estar somando nas informações, e realmente eu verifiquei um acúmulo de terra, né? Muito provavelmente está sendo feito um trabalho de sucção da água ali no solo encharcado, para que possa ser preparado o início da execução dessa segunda fase desse loteamento. É lógico que essa segunda fase, Daércio, se tratando dessa área em específico, né, eu posso dizer que, como envolve a questão do meio ambiente, envolve essa questão da preocupação dos próprios moradores que por ali se encontram e acabaram adquirindo o seu lote no Alto dos Pinheiros, o plano diretor, lógico, ele prevê sim uma discussão através do EIV, do Estudo de Impacto de Vizinhança, né, no sentido de que fosse aberta, talvez, a possibilidade dessa discussão. Ela não é obrigatória, uma vez que o gestor ele tem a sensibilidade e a certeza que não há nada que prejudique, ele pode tomar essa decisão. E, no caso de algum assunto um pouco mais polêmico a ser discutido, ele também pode solicitar essa discussão pública através do CONCIMA, né, do Conselho da Cidade, que é onde abre a condição de todos participarem, né. O fato dessa terra estar acumulada e de estar sendo feito esse trabalho, Odaércio, isso já antecede com relação à execução do loteamento, que nos faz entender que existe uma autorização de execução de obras por parte da prefeitura, ou seja, muito provavelmente aprovar o loteamento e autorizar o início das obras. E está certo isso, nessas condições aí provavelmente aprovadas que você está dizendo? É o seguinte, Daércio, assim, a nível técnico, né, essa discussão ambiental, a prefeitura, para que pudesse aprovar o loteamento, mais especificamente o pessoal do setor de obras, né, de aprovação de loteamentos, eles devem ter solicitado, né, um estudo geológico, né, a ponto de que fosse comprovado tecnicamente a questão de que essa área pudesse ser utilizada, ou qual era o trabalho que tivesse que ser feito a nível de execução para que se tornasse possível o uso daquela área, né? E também o loteamento, na sua fase de aprovação, ele também depende da aprovação da CETESB, ou seja, o empreendedor, uma vez apresentado todos os laudos, relatórios técnicos, a ponto de defender tecnicamente o uso dessa área, a prefeitura, muito provavelmente, também remeteu esses laudos e esses relatórios à CETESB, né? Então, o que nós precisamos fazer, até me prontifico, Daércio, a me colocar à disposição, de talvez solicitar uma cópia do processo de aprovação do loteamento, para que a gente possa ter contato com essa documentação e averiguar exatamente o que faz parte desse processo, se esses laudos, esses relatórios estão ali na aprovação, estão presentes na questão documental, a ponto da gente poder ter certeza que isso foi tratado com responsabilidade, né? Se você puder fazer isso, né? Eu acho que aqui atende a carta deste ouvinte, mas pelo que ele relata aqui, todo o bairro vizinho ali, né? Por exemplo, entre outras coisas, disseram que nem sequer foram chamados em audiência pública e isso estaria previsto, está mesmo no plano diretor? A região lindeira, ou seja, dos bairros vizinhos a qualquer novo empreendimento ser chamado à audiência pública para
discutir ali, enfim. Ele está dizendo que isso aí estaria previsto lá e que não teria acontecido essa audiência. O plano diretor prevê a questão do estudo de impacto de vizinhança, né, Darcy, no sentido de que qualquer empreendimento que seja implantado, qualquer novo empreendimento, ele garanta, né, o mínimo de impacto possível com relação à questão regional, ou seja, os bairros já existentes, né, a região formada, a questão de adensamento populacional, assim como também o plano diretor prevê o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, né? O estudo de impacto ambiental, talvez nesse assunto, que é um assunto mais da questão da característica ambiental, talvez seria o relatório, né, o estudo onde o departamento de obras talvez poderia, ou se embasou, ou poderia ter se embasado, né? Não estou dizendo que não fez isso, mas é justamente na solicitação da documentação que nós poderemos averiguar se constará no processo esse estudo de impacto ambiental. Há um outro, isso tudo, então, depois, se você pudesse dar eu pediria inclusive ao ouvinte aí que me desse, depois o Ivan vai, se você pudesse passar para ele aí, que resultado deu essa outra parte que você disse que poderia haver melhor e tudo, inclusive o caso aí, passar para eles, eu agradeço. Por hora, acho que é isso, né? A explicação para o ouvinte aqui, para o Francisco de Assis, lá do Pinheiros. Eu me comprometo, sim, Darcio, a solicitar cópia, né? E assim que eu tiver a documentação em mãos e poder averiguar o conteúdo do processo de aprovação, eu me comprometo a passar as informações ao Francisco e também, logicamente, a todos os ouvintes, se assim for necessário também, que acompanham nesse momento, também posso retornar ao jornal, né, para que eu possa dar essa explicação definitiva. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui, porque no último dia 1º, o Dr. Kleber Pereira Defina, promotor de justiça, voltou àquela questão dos terrenos que seriam distribuídos aí à população e tudo, uma parte gratuitamente, outra... Eram terrenos aí para construções populares, vamos dizer assim, né? Um padrão popular. E prometidos ao longo de longo tempo e tudo mais. Aí todos deverão se lembrar que houve lá impugnações, estão lembrados? E essas impugnações dos terrenos aqui, sob a alegação de umas supostas irregularidades, tudo, foram parar na Justiça de Matão, que, por seu lado, entendeu que, embora essas alegações, tudo estava certo, que poderia tocar adiante. Depois você me corrija se eu estiver errado, que é uma história longa essa, talvez possa eu cometer algum erro aí. Eu me corrija se eu não estou contando direito, mas estou tentando ser simples aqui para todo mundo me entender. A prefeitura faria a doação de um monte, centenas de terrenos, aquela história toda, todos estão lembrados, né? Muita gente ficou esperando. Aí entrou uma contestação aqui, cujo nome certo é o que mesmo na época? A contestação lá. Eu tinha um nome apropriado aqui que não me vem à cabeça agora aqui. Mas enfim, contestaram isso, alegando uma série de irregularidades nesse loteamento. Isso foi parou tudo. Aí foi parar na justiça aqui de Matão, que teria então analisado a situação, disse, não, pode construir do jeito que está, enfim, é assim mesmo, tal, teria dado ganho de causa à prefeitura para continuar. Muito bem. O jeito que havia contestado, ele recorreu. E agora vai para outra instância, fica com isso tudo parado. Mas na época, houve sim uma participação do Dr. Kleber Defina como promotor, e que também, de certa forma, chegou a citar algumas situações duvidosas, mas, por fim, também ele entendeu que esse loteamento podia ser tocado adiante. No entanto, no último dia 1º de junho, agora, dia 1º, que dia foi? Segunda-feira? Segunda-feira passada, ele mesmo, o Dr. Kleber, elencou aqui situações que, a seu ver, precisam ser corrigidas. E aí, mas é um negócio muito técnico, outra vez, eu não sei lidar com isso aqui, então se você me permitir te perguntar se você está por dentro disso aqui, explicar o que agora a promotoria está questionando, para também ver
impossibilitado tocar adiante esses terrenos aí, essa gleba aí e tudo mais. O que já está ainda sob júdice mesmo, já está lá em recurso e tal, mas vai demorar muito tempo. Né? Então, mas agora o Dr. Kleber é que especificamente como promotor pegou aqueles pontos todos que ele já havia elencado no seu parecer antes, mas agora ele trata sobre eles ao pedir que sejam feitas correções em cima disso que não estaria certo, de alguns pontos não estariam certos. É muito complicado, queria que se você como técnico falar de um modo que todo mundo entende, é complicado também, né? Mas que você fosse bem simples, de modo que todo mundo entenda. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de centenas de famílias que estavam querendo esses terrenos. E agora, até agora nada, e pelo jeito vai demorar muito, porque está na justiça. A justiça, com esse negócio de Covid, onde vai? Significa que vai passar esse ano inteiro, vai virar o ano e não vai ter nada de certo. E agora, como complicador, vem também as questões levantadas pelo Dr. Kleber, que eu queria que você explicasse. O que ele está dizendo que não está certo aí também? E agora já não é só o sujeito lá que contestou, que embargou, entendeu? Agora também a promotoria elenca aí algumas situações que não estariam corretas e determina, nesse caso aí, que sejam feitas essas correções. Você explica para mim depois, em um minuto só, Ivan, porque eu não entendo disso aqui não, sinceramente. É muito complicado para minha cabeça esse negócio de construção aí, de tal, e você que entende disso. No que consiste essa argumentação da semana passada do promotor público Dr. Kleber, voltando a este assunto aí que ainda está também pendente na justiça e que, portanto, não permite que a prefeitura distribua os terrenos, e até ele agora também está agora oferecendo contestação a alguns pontos desse projeto aqui. Por que razão? Transferindo em miúdos, vai para todo mundo entender, Ivan. É um assunto muito importante, né, Daércio? Até eu quero deixar claro, antes de explanar a questão técnica, a minha defesa sempre a questão do interesse, né? Que a gente possa evoluir, que a gente possa caminhar no sentido de diminuir o déficit habitacional, né? As pessoas precisam de moradia, elas precisam ter oportunidade. Matão é uma cidade que tem em torno de 8.000 casos de déficit habitacional, ou seja, são 8.000 famílias, né, que necessitam da sua moradia. Mas, logicamente, que eu também, como técnico, também defendo que os empreendimentos, né, eles têm que seguir, logicamente, todas as diretrizes técnicas, né? Nesse caso, Daércio, foi apresentada uma impugnação, né? Impugnação, essa é a palavra. É uma impugnação à aprovação e registro do loteamento. E aonde nessa impugnação, o impugnante apresentou lá uma relação de pontos técnicos, né? Nos quais todos foram analisados, pelo que eu vi no documento na sexta-feira, eu tive a oportunidade de ler, né, esse documento do Ministério Público, e 3 itens foram, nesse momento, acatados ainda como pontos a serem discutidos em função de não estar atendendo, né, aqueles quesitos do plano diretor. Um dos itens fala da questão da metragem da via paralela à rodovia. No caso ali, a rodovia ela passa paralela à última rua do loteamento, né, a Faria Lima, a rodovia Faria Lima, e no plano diretor pede-se uma medida para essa via paralela à rodovia. E na aprovação do loteamento existe uma deficiência dessa medida, ou seja, a medida está um pouco menor do que aquela solicitada no plano diretor. Né? Um outro item, que é um dos itens que foram acatados à impugnação, é a questão da drenagem, né, do loteamento, ou seja, esse loteamento ele vai receber lá um acúmulo de água pluvial nos dias de chuva, e que essa água ela tem que ser canalizada para algum ponto, até porque nós já temos uma grande problemática na área baixa da cidade, ali próximo ao Rio São Lourenço, né, que em função, logicamente, do crescimento da cidade e da falta, talvez, de algum estudo preliminar dos loteamentos que, porventura, passaram aí no passado,
a gente poder segurar essa água por um período antes de descarregar lá no Rio São Lourenço. Então, ali já existe essa problemática, ou seja, é um assunto realmente que tem que ser analisado com carinho para que a gente não aumente esse problema e essa deficiência de drenagem. E o outro quesito, Daércio, é a questão das quadras que são inferiores a 10 mil metros quadrados. O que seriam essas quadras? São as quadras de uso institucional, né? No plano diretor, prevê que essas áreas de uso institucional, uso comum da população, para implantação, por exemplo, de um posto de saúde, de uma creche, de uma escola ou até de uma praça, no plano diretor diz que isso tem que estar, na verdade, está condicionado a estar em todas essas áreas num único ponto, né? E no loteamento, essas áreas foram fracionadas em pequenas outras áreas, né? Lógico que isso tem a sua defesa técnica, até acho que acompanhei uma das defesas, no sentido que, como o loteamento é muito grande, né, para que não fique uma área concentrada, talvez longe das extremidades do loteamento, eles acabaram dividindo essas áreas a ponto de poder atender melhor a população. Porém, no plano diretor, a questão técnica está escrita como sendo uma área a ser condicionada num ponto só, e é isso que gerou também a discussão técnica e a impugnação. A minha sugestão, né, Daércio, como eu vejo que envolve a questão técnica e a questão da necessidade das pessoas, e o assunto é um assunto que envolve plano diretor, eu me recordo, né, quando também estive presente, podendo colaborar de alguma forma, desde 2014, a discussão do novo plano diretor, que perdurou até junho de 2018, nós tivemos uma participação muito grande da população, até mesmo do Ministério Público. O Ministério Público se mostrou muito presente, muito atuante, né, na pessoa do promotor Dr. Kleber Defina, apresentando ali as suas propostas, a discussão, abrindo discussão. E eu acho que esse assunto também é um assunto que pode ser defendido numa audiência pública, até porque se trata de interesse das pessoas e talvez é o caminho das pessoas poderem expressar a necessidade, né, e de certa forma ser discutida os quesitos técnicos, até porque o plano diretor aceita emenda, uma vez que é entendido que é de extrema relevância à população de Matão, acho que a população pode ser atendida numa discussão dessa. Ok. Doutor Ivan, muito obrigado, viu, por sua gentileza nos atender aqui. As pessoas fora, muito boa, muito bom saber da explicação. É porque eu falo aqui, o jornalista no interior, principalmente, a gente não tem tempo de se especializar numa coisa. Jornalismo econômico, outro é só especializado aqui, você tem que fazer de tudo, né? E então, quando é assim, principalmente, a gente precisa cada vez mais e mais, e quase sempre, de pessoas que são específicas de cada setor. Por isso, eu pedi aí a sua atenção, como aliás sempre, nesses anos todos, sempre que tínhamos alguma dúvida desse tipo aí, de loteamento, essas coisas, sempre foi você que explicou. Desta vez não foi diferente diante da dúvida. Inicialmente sobre lá da carta aqui do Francisco de Assis sobre o Alto dos Pinheiros, e agora também sobre essa manifestação do Ministério Público de Matão, também colocando aqui as situações que precisam ser corrigidas também nessa questão dos tais terrenos populares aí. Muito obrigado, Ivan, bom dia. Ô Daércio, eu quem agradeço, sempre estarei à disposição. Se eu te você me agradeço. permite, gostaria de desejar um Corpus Christi à população matonense. Vai ser diferente, né, Ivan? Que a gente possa, de alguma forma, buscar essa força espiritual, né, Daércio, para a gente poder enfrentar esse momento, a gente sair dessa dificuldade. Queria também só aproveitar rapidamente para finalizar, Daércio, eu tive uma participação, acho que recente também, algumas semanas atrás, quando falamos de política, e no momento adequado gostaríamos de pedir sempre que necessário um espaço, né? E eu sei que vocês terão que dar esse espaço a todos, mas eu só quero corrigir uma questão, Daércio, que eu na ocasião falei que estava conversando com todos os grupos políticos, como de fato estou, né? Eu só quero deixar claro que nós, no nosso grupo político, conversamos com todos pensando em Matão, nesse momento pensamos na saúde, mas eu quero deixar claro que, quando eu falo todos,
com exceção de um. Não existe a mínima condição, Daércio, do nosso grupo político caminhar com o grupo político com o prefeito Edinardo Schettini. Até por questão de ideologia, de ser um projeto novo, onde a gente busca realmente as soluções para Matão, né? Então eu quero deixar claro que isso gerou uma dúvida naquela outra ocasião e muita gente me perguntou depois. Então eu estou aproveitando a audiência para poder ratificar isso. Que eu converso com todos, mas nesse momento com o Edinardo Schettini a gente não tem a mínima intenção, a gente está num projeto novo e seguindo a vida, Daércio. Isso você não disse mesmo na entrevista. E é importante, Daércio, porque muitas pessoas comentaram da entrevista, né? Agradeço, inclusive, aquela primeira oportunidade, que isso é democracia, né? Nesse momento, tudo que nós menos queremos falar é de política. Mas como ficou essa dúvida, é importante dizer que o nosso projeto é um projeto que está aberto para conversar com todos os grupos políticos. A gente está pensando numa Matão para 2021, né? Como será a nossa Matão do futuro? A gente está pensando justamente em vencer essa problemática do momento, pensar na recuperação do município. E tanto quanto unindo forças, porque quanto mais dividir, tanto pior, unindo forças. Você diria então que você tem na cabeça a ideia de quanto mais unir forças, melhor. Mas que definitivamente você está rompido nesse caso aí. Eu quero deixar claro, Darcio, nós não temos inimizade, nós não temos inimigos. Na verdade, eu sou uma pessoa de característica agregadora, o nosso grupo tem essa característica, né? Mas é importante pensar na ideologia. Né? Hoje a nossa ideologia, eu falo que nos deixa muito mais próximo de todos os grupos políticos do que do grupo do Edinardo Schettini. Não nada contra ele, nada contra o grupo, nada nesse sentido, mas eu acho que a ideologia política, o que nós buscamos é uma Matão para 2021. Né? E ele não estaria nesses planos. Oi? Ele não estaria nesses planos pelas diferenças que vocês têm de pensamento, de projeto, seria isso? Exato, Daércio. Eu acho que quando a gente fala de ideologia política, envolve tudo, né? Envolve a forma de pensar, envolve a forma de a gente poder agregar as pessoas, né? A gente poder tratar assuntos de forma agregadora e ao invés da gente dispersar, a gente trazer para perto. Então, eu falo que a gente quer, de uma forma muito salutar, trazer uma nova ideologia para que a gente possa pensar no futuro de Matão. E quando a gente fala de futuro, a gente não pode falar de presente, né, Darcio? Então, eu vou ser franco, aquele dia da entrevista, quando você disse, olha, eu sou agregador, você disse essas mesmas palavras. E eu quero conversar com todo mundo, tá? Eu entendi também que seria todo mundo. Agora que você... não deu para ser específico naquele dia, agora que você está dizendo, não, mas com este não. Isso, mas então, eu também entendi na época que eu todos poderiam se somar à sua candidatura. Naquele dia deu essa impressão mesmo. Então, eu aproveitei a oportunidade porque talvez é um assunto que eu não abordei de forma pontual, né, e ficou meio que no ar que todos são todos. E, na verdade, a gente tem conversado, sim, com todos os partidos políticos, inclusive aqueles que talvez são até oposição do atual governo, mas quando a gente fala todos, são todos, exceto o governo atual, porque como nós estamos falando de um projeto futuro, o projeto futuro não pode incluir o atual. Então, entendi. Eu queria enfatizar isso e aproveitar a oportunidade, Darcio. Eu desfoquei um pouco o assunto, mas eu achei necessário pela audiência que vocês têm. Não, e como extensão da entrevista daquele dia, e eu vou dizer aqui que a entrevista foi a convite nosso, como temos feito com candidatos a candidatos. Tanto isso é verdade que ficou marcado para amanhã mesmo, Beto, confirmou lá, a vice do Rui. Sim, devo confirmar hoje com ela. Doutora Fernanda, né? O Rui teria já acertado. Claro que as convenções, né, gente, que vão oficializar isso tudo, mas já são fatos dados como certos, então sempre que tiver alguma coisa dada como certa, a gente vai fazer entrevistas de vez em quando sobre esse setor aí que também não vai parar, né? Como bem disse o Ivan, agora é hora de cuidar da vida, da saúde, da pandemia, enfim, todo mundo se cuidar. Mas o calendário eleitoral está aí, ele vai ter que ser cumprido. Então, por isso mesmo os nomes vêm à baila. O Ivan
uns dias antes dessa entrevista, confirmou efetivamente sua candidatura. Mais do que isso, ele disse: eu já tenho uma equipe toda trabalhando, estou elaborando um projeto que eu quero oferecer na minha campanha para os eleitores e tal. Agora vem essa confirmação efetiva mesmo de que a doutora Fernanda deve ser a vice mesmo do... Qual é o nome completo dela para mim, Beto? Você tem aí? Pelo número aí que eu te passei aí para agendar e marcar com ela, aí deve ter o nome, por gentileza. Vou verificar aqui. Então ela passa a ser uma mulher profissional médica, né, que agora perfila aí junto com o Ipinote como candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Vamos ouvi-los. E os demais, não vão ser ouvidos? Bom, eu já tentei falar com o Adalto. E parece que a intenção deles é marcar o momento certo mais adiante para confirmar a candidatura. É dada como certa a campanha dele também, mas nós procuramos. Ele aqui achou que esse não é o momento para se manifestar. Depois, quem mais que nós trouxemos aqui? O Tadeu Gimenez estava uma campanha forte aí e tal, pela internet, tudo mais, e agora eu não tenho visto mais. Segundo redes sociais, ele firmou ele e o Marcão da Rodonaves como vice. Então, mas digo assim, que a divulgação da candidatura estava mais volumosa, vamos dizer. Mas está aí um assunto para voltar depois. Ele vai mesmo? Pelo menos aqueles que têm afirmado que vão, a gente está procurando para entrevistar. Aí tem outros que não sei se eu vou ou não vou. Bom, então aí também não vamos tornar quase real aquilo que não tem... Fernanda Victuri. Fernanda Victuri. Doutora Fernanda é, então, a vice confirmada. Ela marcou a entrevista já para amanhã, Beto? Não, tô confirmando com ela hoje. Está confirmando com ela, né? Muito bem. E então, só para dizer que foi nesse contexto que o Ivan esteve aqui para falar naquele dia da sua candidatura, porque se tornou uma situação bem mais concreta quando ele disse: ó, tá tudo certo, tô com a minha equipe trabalhando, já montando toda a minha equipe, conversando com todo mundo, ele disse. E aí eu entendi que era a possibilidade de apoio à candidatura dele poderia vir de todo e qualquer lado, e agora, senhora, diante dessa dúvida, eu quero dizer que não é bem assim. Todos são bem-vindos, mas que no caso, o atual prefeito não caberia o projeto dele dentro da minha ideia, que é de fazer algo, oferecer algo novo, e o que é novo não se conflita, na verdade, com aquilo que já está aí. Pelo que entendi, é por essa razão. Ivan, muito obrigado a você e um bom dia, viu? Obrigado, Dércio. Muito bom dia e um Corpus Christi abençoado à população matonense.